Olá, eu me chamo Diego Clementel Lemos e hoje eu vou gravar uma aula de Ciências Sociais. Esta aula ela é referente ao estágio do Colégio Jean Piaget. Esse estágio ele é referente a uma graduação de Ciências Sociais na Faculdade IBRA. Esta será a aula 5, conforme aqui consta. Para apoio visual, eu vou utilizar a tela do notebook para as leituras. Então vamos lá. Essa aula é voltada para o primeiro ano do ensino médio e ela tem uma duração prevista de 15 minutos. Como eu já falei antes, meu nome é Diego Clementel Lemos. Início a aula, então. Bom, vou falar então sobre o tema da aula. Qual que é a ideia de hoje? O tema da aula então é falar sobre política, Estado e cidadania. Definindo aí o que é política, qual a sua importância para a sociedade, também do Estado, o poder e governo, funções de cada tipo de organização política. Quando eu falo em cidadania e democracia, sobre os direitos, deveres e a participação do povo na sociedade. Também vou falar sobre movimentos sociais e qual é a sua influência nas mudanças políticas e também sociais da sociedade como um todo. Então esses são os temas centrais que a gente vai tentar trazer um pouco de luz na aula de hoje. Então, a política ela é fundamental para a organização da sociedade, pois ela influencia diretamente nas decisões que afetam o cotidiano das pessoas. A sua compreensão, então, compreender a política, é essencial, ela é fundamental para o exercício da cidadania, que não se limita apenas aos direitos, mas entender também que envolve os deveres e a participação ativa no processo democrático. Então eu tenho que entender que tudo isso é um conjunto, que tudo isso faz parte do processo. Nessa aula, nós exploraremos os conceitos de Estado, poder e governo. Também a importância da cidadania na construção de uma sociedade mais justa e democrática. Também o papel dos movimentos sociais como agente de transformação. Compreender esses elementos permite uma reflexão mais crítica sobre o funcionamento da política e incentiva a participação ativa, que é essencial para o fortalecimento da democracia como um todo. Eu tenho que entender que nós vamos analisar como essas estruturas, como esses setores trabalham a vida da sociedade como um todo. Então, na sequência, vamos falar então um pouquinho sobre esses assuntos, né? Então, o que é política? Quando eu falo em política, eu tenho que entender esse conceito dela de forma mais abrangente. Então, política, na verdade, eu posso entender como o conjunto de práticas e processos que envolvem a tomada de decisões em grupos e sociedades. Então, isso eu posso definir como política. A política é essencial para organizar a sociedade e para garantir os direitos, promovendo a justiça e também resolvendo os conflitos da sociedade. Permitindo, assim, a convivência pacífica e também o desenvolvimento social por meio da participação cidadã e governança. É pela política que os meus representantes vão dar voz ao que eu penso, ao que eu quero. Então é por isso que é importante eu escolher os representantes de forma correta. Então vamos falar agora um pouquinho sobre, para complementar essa ideia de política, eu tenho que entender então o que seria, nesse conceito, Estado, também poder e governo. Então, Estado. Estado é a estrutura
que organiza a vida política de uma sociedade, composta por instituições que exercem autoridade. Então, quando eu penso em Estado, seja ele realmente âmbito estadual ou federal, quando eu penso em Estado, eu tenho que entender que é justamente uma estrutura única que organiza a vida política daquela sociedade, né? E isso é através da autoridade do Estado. Quando eu falo em poder, daí vem também a autoridade, eu tenho que entender que poder, na verdade, é a capacidade de influenciar ou controlar as ações de indivíduos ou grupos. Então é através do poder, de certa forma, que o Estado ele acaba controlando as ações dos indivíduos. E eu tenho que entender que esses dois se complementam. Para eu entender, então, nesses dois, também o que é governo. Então, quando eu falo em governo, tem que entender que o governo, um conceito bem raso, é a estrutura responsável pela organização e também pela administração do Estado, cuja função principal inclui, mas não se limita, a elaboração de políticas públicas, a implementação de leis e a administração eficaz dos recursos disponíveis para atender às necessidades da sociedade. É meio complexa essa definição, mas em grosso modo é dizer que governo nada mais é do que quando eu pego Estado e poder e junto numa coisa só. Porque eu tenho as instituições, eu tenho o poder de comandar, de controlar através das decisões de governo. Então essa seria a definição de governo. Dando sequência então, vamos falar um pouquinho sobre... Deixa eu botar aqui... Vamos falar um pouquinho também sobre outra coisa, que são os movimentos sociais. Só que para falar de movimentos sociais eu tenho que entender duas coisas antes, que é cidadania e também democracia. O que é cidadania? Cidadania é a condição de pertencer a uma comunidade política e desfrutar de seus direitos e deveres. Então a minha ação cidadã, ela permite que eu desfrute dos direitos daquela sociedade e também que eu tenha deveres com aquela sociedade. O que é democracia? Então, democracia é um sistema de governo em que o poder exercido pelo povo é por meio do voto e também da participação ativa, assegurando direitos, liberdades e igualdade para todos os cidadãos. Por que eu falo que isso é importante eu entender antes de eu falar de movimentos sociais? Porque movimentos sociais, na verdade, é uma forma de eu exercer os meus direitos, sabendo também, claro, os meus deveres. E eu só posso exercer os meus direitos numa sociedade que me dê liberdade para isso. E é aí que vem a democracia. Então, quando eu falo em movimentos sociais, eu tenho que entender que movimentos sociais são ações coletivas que buscam mudanças sociais, políticas ou até mesmo culturais, geralmente contra alguma desigualdade. Elas visam influenciar políticas públicas e promover uma sociedade mais justa. E é por isso que lá atrás eu falei que para nós falarmos um pouco de movimentos sociais, eu tinha que compreender o que era cidadania. Porque para eu lutar, para eu criar uma ação contra uma desigualdade, eu tenho que entender quais são os direitos que aquela sociedade tem, aquela pessoa tem, aquele indivíduo tem. Aí sim eu vou entender o que é uma desigualdade. Porque como que eu vou lutar por uma desigualdade se eu não conheço os direitos que a sociedade me dá? Eu não consigo lutar por algo que eu não sei que eu tenho. E é por isso que a cidadania é importante. E é por isso que a democracia é tão importante, porque numa sociedade onde eu não tenho essa liberdade de ir contra o governo, quando eu estou sendo prejudicado nos direitos, se eu não tenho essa liberdade de fazer isso, não vou conseguir fazer. E aí que a democracia entra. Ela nos dá esse direito. Então, movimentos sociais, na verdade, eles desempenham um papel... Movimentos sociais, na verdade, eles desempenham um papel crucial
na conquista de direitos e também na promoção da justiça social, como exemplificado, por exemplo, pelos movimentos de direitos civis e também pelos movimentos feministas, que transformaram legislações e também mudaram muitas consciências nessa luta. Então foi através dessas ações de movimento social que muitas ideias retrógradas foram alteradas. Há um exemplo, há pouco tempo, quando a gente fala em história, quando a gente fala no contexto histórico, as mulheres no Brasil não podiam votar, não tinham direito ao voto. E foi através de muitas ações sociais, de muitos movimentos sociais, que as coisas foram modificando. E não podiam ser candidatas também. Isso também foi modificando. Né? Então, a exemplo de uma ação de movimento social, eu posso dar isso, o direito ao voto feminino. O que a gente sabe hoje na realidade da sociedade atual, que é inconcebível essa realidade. Mas até pouco tempo atrás, quando eu falo pouco tempo, eu falo questão histórica, né? Até pouco tempo atrás, isso era comum e era aceitado pela sociedade como certo, como correto. Então, é importante que eu tenha conhecimento dos meus direitos para que eu possa lutar por eles. Né? Bom, então, tentando fechar um pouco essa ideia do que a gente viu até agora, o que eu posso falar então? Eu posso falar então que a política, o Estado e a cidadania são diretamente interligados e são essenciais para a construção de uma sociedade mais justa e democrática. Compreender esses conceitos é fundamental para que os indivíduos possam exercer a sua cidadania de maneira mais consciente e ativa. Porque é aquilo que nós já falamos há pouco tempo. Se eu não tenho consciência dos meus direitos, eu não tenho como lutar por eles. Não tenho como lutar por algo que eu não sei que eu tenho o direito, né? A participação no processo democrático tem que ser compreendido que ela não se limita somente ao voto, somente ao ato de votar. Ela inclui, na verdade, o engajamento em discussões políticas, a mobilização em movimentos sociais e a busca por justiça e igualdade. Eu tenho que entender que democracia não é simplesmente eu poder votar. O que muitas pessoas levam no seu íntimo. Entendem que não, a sociedade é democrática porque eu posso votar. Também, o voto é um dos direitos da democracia, mas não é o único. Não é o único. Eu escolher os meus representantes me dá um direito, mas não é o único direito que eu tenho dentro da democracia. Né? E que eu tenho que também participar da sociedade como um todo, eu tenho que participar do ato democrático como um todo. Eu tenho que colaborar com a sociedade como cidadão. Né? E em busca sempre, claro, dos meus direitos e dos direitos de todas as pessoas que estão ao meu redor. Porque é só assim que eu vou realmente participar do processo democrático de verdade. Né? E os movimentos sociais, eles desempenham, como já foi dito, um papel fundamental nessas transformações sociais e políticas. Eles mostram que a mobilização coletiva ela pode gerar mudanças significativas através da ação social e política que os cidadãos podem influenciar diretamente a agenda pública, desafiar injustiças e também promover a inclusão da diversas minorias da sociedade. Eu tenho que saber disso, porque os movimentos sociais eles fazem parte da democracia e eles são fundamentais para a evolução de uma sociedade. Eu tenho que levar isso à frente. Então, assim, é essencial que todos compreendam o seu papel como cidadão, não apenas para reivindicar somente seus direitos, mas também para cumprir os seus deveres e contribuir para a construção de uma sociedade mais equitativa e também participativa,
eu devo participar da sociedade, eu devo estar junto com a sociedade, de forma participativa. Seja por ações sociais, seja realmente pelo ato de votar, não posso abrir mão dos meus direitos. Então, se eu tenho direito ao voto, de 2 em 2 anos eu vou lá exercer meu direito ao voto, ou no período que for necessário, eu vou exercer meu direito ao voto. E eu devo pensar no voto como algo importantíssimo, mas não o único dentro de uma democracia. Eu tenho que entender que eu escolher os meus representantes é um dos direitos que eu tenho na democracia. Mas eu tenho que lutar por todos que eu tenho. Então, eu tenho que ir atrás dos movimentos sociais aos quais eu me enquadro, aos quais eu me encaixo. Claro, não estou dizendo aqui que tem que lutar por tudo, não. Mas se tem alguma causa que tu te enquadra, vai dar uma olhadinha nela, vai atrás dela. Isso é ser participativo dentro de uma democracia. Tá bom? Espero que essa aula de hoje tenha trazido luz realmente aos temas que nós nos propomos lá no início. Deixo aqui as referências bibliográficas desta aula de hoje. Me coloco à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Muito obrigado.